Vocês provavelmente já ouviram uma expressão que vocês já ouviram socialmente, ou se calhar até usam, que é o que a boca cala, o corpo fala, não é? Portanto, a minha apresentação subordinada ao tema somatometamorfoses, portanto, transformações do corpo, mutações biológicas, mutações corporais. Inicialmente eu pensei em usar o nome mesmo Metamorfoses do Corpo, mas isso é um nome de um excelente livro do professor catedrático de José Gil, nosso grande filósofo José Gil, e então pensei, ao mesmo tempo, mudar o nome, também não deixar de referir esse excelente livro de José Gil, Metamorfoses do Corpo. E, de facto, o nosso corpo tem essa capacidade, não é? Essa capacidade comunicativa. Já Freud falava disso, não é? Nos seus vários casos, por exemplo, Ana O, de Dora, são nomes fictivos. Ana O, que era uma jovem adulta que com 20 anos perdeu o pai e desenvolveu uma série de sintomas, como, por exemplo, paralisias parciais, visão perturbada, dores de cabeça, alucinações, pronto. E ao falar sobre as suas emoções, ela foi melhorando os seus sintomas. Portanto, o corpo estava a comunicar algo, não é? Já no caso de Dora, por exemplo, é um caso que uma paciente segundo a psicanálise, que estava envolvida em triangulações amorosas e que apresentava a afonia, não é? Portanto, perda de voz. Portanto, o corpo, mais uma vez, a comunicar algo que não estava a, a fluir socialmente conforme provavelmente seria desejável. E nós no ICI, no Instituto de Ciências Integradas, temos dezenas e dezenas de casos onde observamos o quê? As tais somatometamorfoses, o corpo a transformar-se, comunicando, comunicando conteúdos que nós, na nossa sociedade, não somos motivados, não somos educados para escutar, para tentar entender, para tentar perceber o que é que o nosso corpo nos quer comunicar. Então, dos muitos casos, escolhi aqui dois exemplos muito breves para referir. O primeiro exemplo de um homem que, na sua gestação, mas mais uma vez ao outro, não é? Na sua gestação, porque os pais já tinham um rapaz, foi desejado como uma menina. E, claro que o que eu vou dizer é altamente subjetivo, tal como nos casos, nos dois exemplos de Freud que eu dei também são subjetivos, mas isto é altamente subjetivo. Mas o que é que se constatou? Que esse homem desenvolveu seios como se fosse uma mulher. Interessantemente, né? Foi desejado no útero como uma menina, era um homem heterossexual, mas que tinha aquela característica feminina muito acentuada. Então é como se o corpo estivesse a comunicar que havia ali uma lealdade, não é, muito arcaica, em termos do seu desenvolvimento, com pessoa no útero, havia uma lealdade muito arcaica a um desejo de que ele fosse uma menina. Outro caso também interessante de uma utente que desenvolveu uma morfologia, portanto, uma mulher que desenvolveu uma morfologia, portanto, biológica, não é? Sem, ou quase com ausência de características femininas, não é? Das características distintivas masculino e feminino. E, no nosso trabalho, verificamos que a mãe, ou seja, foi-nos confidenciado que a mãe foi abusada sexualmente, a avó, uma das avós foi abusada sexualmente, neste caso a avó materna, e uma bisavó também foi abusada sexualmente. Parece que ficou no sistema
ficou no sistema uma carga psicológica e emocional que não foi elaborada, e que, na gestação daquela mulher, levou, ou melhor, parece ter levado a que as características femininas não fossem desenvolvidas conforme seria expectável. Portanto, o nosso corpo tem esta capacidade impressionante de se transformar, mas o que me parece mais interessante é de comunicar, de comunicar que é necessário fazer algo. Por exemplo, hoje também já se sabe que as emoções negativas, os elevados índices de stress, de ansiedade, de depressão, enfraquecem o sistema imunitário. Isso está mais que estudado. Enfraquece o sistema imunitário. O enfraquecimento do sistema imunitário, por sua vez, leva ao aumento de sintomas médicos, como, por exemplo, infecções, risco de contração de doenças oncológicas, sensações de fadiga permanente, etc. E o que é que se faz normalmente nestas situações? As pessoas recorrem à via medicamentosa, não é? Não há nenhum problema com a via medicamentosa. Mas o que é que já se percebeu é que a complementaridade da via medicamentosa com a psicoterapia é que é o mais adequado. Porque os medicamentos não vão ajudar a pessoa a perceber o que é que o corpo, o que é que o corpo está a comunicar. Os medicamentos não vão ajudar a pessoa a perceber uma série de coisas que neste caso já são nossos colegas, que os nossos colegas tiveram aqui a apresentar. Não, os medicamentos não vão ajudar a perceber lealdades inconscientes, envolvimento em triangulações dramáticas, não vão ajudar a perceber reencenações, não vão ajudar a desencriptar conteúdos altamente remetidos para o inconsciente, etc, etc, etc. Não é? A via medicamentosa não faculta isso. Por isso, a importância da psicoterapia é cada vez maior. E porquê? Porque, por exemplo, na sociedade portuguesa, já se referiu aqui que a sociedade portuguesa está muito psicopatologizada, mas também está hipermedicalizada. O consumo de ansiolíticos, de antidepressivos e, mais perigosamente, de antipsicóticos tem aumentado de ano para ano. E o consumo de sobretudo o consumo de antipsicóticos, vou usar agora uma expressão chata, mas zombifica as pessoas, não é? Zombifica, cortas a emoção, cortas a espontaneidade. As pessoas levam-nos, como a Rita estava a dizer há bocadinho, levam-nos à alexitimia, né? A alexitimia é uma dificuldade cada vez maior nas sociedades e nós vemos isso nos nossos grupos de constelações. Quando as pessoas estão a ser representantes, nós perguntamos: o que é que sentes tu? O que é que sentes hoje? E as pessoas, muitas têm dificuldade em identificar sentimentos. Isto é perigoso. É perigoso porque vamos perdendo a nossa humanidade, não é? A nossa humanidade é a nossa capacidade de sentir. Estar no corpo é estar a sentir. Se nos robotizamos, se nos zombificamos, parece-nos que isso não é um caminho saudável. Por isso, queria mais uma vez enfatizar, sublinhar tudo aquilo que já foi dito antes, no sentido de fomentar o recurso à psicoterapia, seja a psicoterapia clássica das constelações familiares, seja a qualquer outra, desde que haja uma consubstanciação científica e que as pessoas não vão fazer conversas de café, porque para isso não vale a pena gastar dinheiro em psicoterapia. Falam com os vossos amigos, falam com os vossos familiares e pronto. Agora, os vossos amigos e os familiares têm competências técnicas, humanas têm de certeza, mas têm competências técnicas para aplicar, para fazer intervenções psicoterapêuticas, para fazerem um processo psicoterapêutico com princípio, meio e fim, com aferição psicométrica, dados qualitativos e dados quantitativos, se calhar não têm. Portanto, esta Easy Talk é para reforçar mais uma vez que o Instituto de Ciências Integradas, encontrando-se na vanguarda da investigação em Portugal sobre a efetividade, para já, sobre a efetividade das constelações familiares, vai continuar a apresentar estes casos. Tenhamos nós saúde para isso, tempo de vida,
mas vamos continuar a apresentar estes casos para que se perceba cada vez mais que, através de uma média de 5, 6 sessões, foi aqui mais ou menos a média de hoje, uma média de 6 sessões, os resultados são visíveis. E são visíveis não só através daquilo que os utentes, neste caso os voluntários dos formandos, aquilo que os utentes dizem que sentiram, mas também são visíveis através da aferição de dados quantitativos aferidos em testes psicométricos, validados especificamente para a população portuguesa e sobre os quais nós temos a autorização expressa de quem fez essa validação para a população portuguesa para os utilizar na nossa investigação.